Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, dos versos 32 ao 42. Vou fazer a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem com atenção. Diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bom Deus e Pai, a Tua palavra está posta diante de nós. Nós pedimos que o Senhor venha a clarear a nossa mente, a nos iluminar pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que Ele, ó Deus, nos molde, que Ele não simplesmente nos deixe absorver ou reter as informações desse texto, mas que Ele use a Tua palavra como lhe apraz em nossas vidas, de maneira a nos moldar, para que possamos Te servir como o Senhor requer de nós. Jogamos a graça de que aqui a Tua palavra ela seja semeada e que o Senhor não deixe que Satanás a arrebate dos nossos corações antes que ela se firme, que crie raízes e possa produzir frutos em nossas vidas. Se assim conosco, nos ajuda, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, esse texto que eu acabei de ler, ele é basicamente o encerramento do segundo grande discurso do Senhor Jesus registrado aqui no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele é basicamente estruturado numa alternância entre aquilo que Jesus fez e os seus grandes discursos. Ele tem 5 grandes discursos registrados. E essa é a conclusão desse último discurso. Nessa sessão do capítulo 10, ele está aí dispondo os seus apóstolos para irem e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele dá aqui algumas instruções, algumas admoestações e alguns estímulos para que os apóstolos eles vão e assim cumpram a missão da qual o Senhor está lhes incumbindo. Enquanto as instruções que ele dá, para a gente ter um apanhado rápido de todo esse capítulo, no capítulo 10, em toda essa sessão, na realidade, no capítulo 10, no verso 6, ele nos mostra a primeira instrução deles, que é primordialmente para onde eles deveriam ir. Ele diz que eles deveriam ir de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em segundo lugar, ele deu aquilo que ele basicamente fez com Moisés, deu sinais para que o povo acreditasse em suas palavras. Lembre-se que quando Moisés, no Êxodo, o Senhor lhe apareceu e mandou que chamasse o povo para que ele pudesse sair do Egito, Moisés temeu que o povo não acreditasse, então ele deu aquele sinal que quando colocasse a mão no peito, ele ficava branco como que com lepra, e depois a lepra se retirava, essa brancura se retirava, e assim eles creriam. E aqui o Senhor dá sinais aos apóstolos para que as pessoas atentem às suas palavras, percebendo que elas vêm com a autoridade do próprio Deus. Como nós lemos aqui em Atos, no capítulo 3, você vê Pedro e João ali no pórtico de Salomão, curando aquele aleijado, e logo aleijado de nascença, e logo na sequência desse sinal, o que ele faz? Ele ensina.
Então as pessoas, percebendo que eles estavam falando da boca de Deus, por conta daquele ato portentoso que só Deus poderia conceder, atenderam a eles e assim prestaram atenção na palavra que foi dada. Então ele diz onde eles deveriam ir, com que sinais eles deveriam fazer. Depois lembra-lhes que a provisão que eles iam receber para fazer essa caminhada no meio das ovelhas perdidas da casa de Israel, ela vinha do próprio Deus, não dos esforços próprios deles. Está aí disposto nos versos 9 e 10, quando ele diz: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, à medida que eles fossem andando, o Senhor ia prover os meios para que eles se sustentassem a partir daqueles que eles iam conseguindo converter. E dá também o provimento de como eles deveriam agir em face à resposta que as ovelhas perdidas da casa de Israel dessem a sua palavra. Lá nos versos 12 e 14, ele lembra que se eles chegarem a uma casa e essa casa os receber, diz que a paz do Senhor seja sobre aquela casa, mas caso contrário não, a paz retorna a eles, eles deveriam sair dali e bater até mesmo o pó da roupa. Essa era a missão que ele estava dando no anúncio do reino aos seus apóstolos. Mas isso também o Senhor não faz com que eles vão de surpresa para lá, sem mostrar para eles as reais implicações de servirem ao Senhor e ao seu reino. Veja que o verso 17, ele lembra: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Havia um preço a pagar por ser servo do Senhor, e o preço era altíssimo. Nos versos 21 e 22, ele diz: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então era um trabalho específico e tinha consequências duras para a vida daqueles que se envolvessem nele. Mas ao mesmo tempo, ele promete também recompensas. Ele dá um estímulo, que é o fato de eles sendo fiéis ao Senhor até a morte, eles receberiam a coroa da vida e permaneceriam vivos assim por toda a eternidade na presença do Senhor, sendo ressuscitados por Ele. Então, daqui então o Senhor Jesus vai encerrar todo esse grande discurso, mostrando para a gente que servir a Cristo é algo radical, é algo que traz divisões, mas que tem também recompensas eternas. Muitas pessoas pensam hoje que o ser cristão é simplesmente vir à igreja ou buscar uma bênção de Deus na igreja. Outros pensam que servir ao Senhor é simplesmente colocar o nome de Deus naquilo que eles falam, ou passar a ganhar a vida a partir das coisas de Deus, como muitos cantores fizeram migrando aí do mundo para a igreja. Então mudaram muitas vezes o ritmo, mudaram aquilo que falavam, mas o coração continuou no mundo e em pouco tempo eles acabam voltando para lá. Então ser cristão é algo muito mais complexo do que simplesmente mudar o nome, mudar hábitos, mas é algo que é radical, é algo que tem consequências, traz divisões, mas que também tem recompensas eternas. Como é que esse texto nos mostra isso? Em primeiro lugar, nesses dois versos, o 32 e o 33, Mateus nos mostra que esse é um chamado radical. E a gente chama esse chamado de radical porque você só tem um caminho a escolher, um lugar para seguir, que é o caminho de Cristo. Não há outro caminho adequado para se seguir. Aqui no verso 32 ele vai dizer: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa confissão é o reconhecimento aberto de que Jesus ele é o Senhor da sua vida. A palavra usada aqui para confessar é a mesma palavra que deu origem à nossa palavra homologar, tornar público ou dizer publicamente algo. Ou seja, é um comprometimento total com o Senhor Jesus diante de todas as pessoas. Agora,
esse é um comprometimento radical. Esse é um comprometimento que traz problemas para aquele que o assume. Porque o se comprometer com Cristo implica em necessariamente romper com o mundo. Mas veja uma bênção disso. Ele diz que aquele que me declarar diante dos homens como seu Senhor, ele diz, eu também o confessarei diante do meu Pai, ou declararei diante do meu Pai. Contarei diante do meu Pai como que esse é meu. Esse é meu. A outra opção que se tem, que não é boa, ele diz no verso 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, se apartar do Senhor, é o apartar por completo. Não há zona cinzenta, não há caminho do meio, não há meio termo, irmãos. Mais adiante, no capítulo 12, verso 30, o Senhor Jesus vai dizer, aquele que comigo não ajunta, espalha. Então não adianta simplesmente colocar na boca a palavra dizendo que é do Senhor, ou colocar um jargão de um evangeliquez na boca, porque isso não é suficiente. É um comprometimento radical que é evidenciado através daquilo que nós fazemos. De como nós demonstramos que de fato pertencemos ao Senhor, que declaramos ser o nosso Senhor. Se a confissão dos lábios ela vem apartada dessa vida prática de submissão ao Senhor, ela não vale coisa alguma. É como, se você pensar aí, por exemplo, nos contratos que são feitos de compra e venda de terrenos. Você compra um terreno, vai lá no cartório e homologa o contrato, e ele é reconhecido ali as firmas, então, que é um documento que tem fé pública de que um está transferindo uma propriedade para o outro. Você pode ter até o papel na mão. Mas se você não agir como proprietário daquele imóvel, daquele terreno, se você não usar ele para plantar, se você não cercar, se você não construir nada em cima dele, pode ser que com o tempo alguém se aproprie do mesmo. Se você não age como se fosse o dono dele, alguém pode vir se apropriar. Você passa muitos anos sem ver. No dia que você voltar, outra pessoa pode ter construído no seu lugar. Porque as ações não condisseram com aquilo que estava no papel. Eu acho que isso, em parte, pode ser revertido, mas você ainda sofre dano por conta disso. Se assemelha, em parte, àquilo que nós temos quando nós professamos a nossa fé no Senhor. Daí a razão pela qual nós devemos nos esforçar por mostrar publicamente que nós não confessamos o Senhor só de boca. Quando a gente olha para esse texto, então, você pode pensar, vocês que são os menores aí que estão ouvindo, é muito fácil, muito cômodo se assentar hoje no banco da igreja, do lado do pai, do lado da mãe, do lado de alguém que tem fé no Senhor, que serve ao Senhor aqui, publicamente, e simplesmente vivendo a vida como você quer. É muito fácil viver sem confessar a fé no Senhor às custas da fé de um outro. Vai chegar um tempo em que o Senhor vai cobrar de vocês mesmos. Que vocês confessem a fé de vocês. E que vocês mesmos se ponham diante do povo do Senhor e digam, eu me arrependo dos meus pecados. Jesus Cristo é o meu Senhor. A Ele eu dedico a minha vida, meu coração e tudo que eu sou. Eu render a Ele. Então não adianta se esconder atrás do batismo, qual muitos receberam na infância. A fé ela é individual de cada um e o professar essa fé é dever de todos nós, inclusive de vocês, que são os menores. Pense nisso. Se confessar o Senhor, Ele confessará também diante do Pai que está nos céus. Para nós, que já somos maiores e que já nos decidimos pelo Senhor, já professamos nossa fé, a advertência que nós temos aqui é de termos o cuidado, irmãos, de que a nossa confissão ela não fique apenas uma confissão de lábios. Por quê? Mateus capítulo 7, verso 21, o Senhor Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Você está falando para os falsos profetas, mas se aplica a qualquer um que diz: o Senhor é meu Senhor, Jesus Cristo é meu Senhor, a minha vida eu dou a Ele, mas que nada faz. Na mesma sessão, o Senhor Jesus vai mostrar como nós conhecemos os falsos profetas e aqueles que são do Senhor. Ele diz: pelos frutos os conhecereis. Então, se a nossa confissão de fé ela se limita àquilo que sai dos nossos lábios e não é demonstrada numa vida de um coração transformado que de fato se dispõe a servir ao Senhor inteiramente, essa confissão de nada vale. Ela é como palha. E a pergunta que a gente deve se fazer é: será que essa confissão que nós temos feito do Senhor diante dos homens, ela tem sido uma confissão que se estende também às nossas ações? Ou ela é simplesmente uma confissão dos nossos lábios? Talvez isso nos leve a pensar que muitas vezes nós agimos como se de fato não fôssemos do Senhor. E isso pode ser um grande problema para a gente, às vistas do que nós temos exposto aqui. E aí a pergunta que a gente deve fazer é: mas pastor, então o que é que eu faço? Se várias vezes, como nós oramos aqui no momento da confissão, várias vezes nós temos agido como se fôssemos donos da nossa própria vida, como se a nossa vida não pertencesse ao Senhor. E agora o que eu faço? A resposta está em Cristo. É de olhar para Ele e fazer como aquele pai de um jovem possesso, que no fim pediu ao Senhor Jesus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Para que o Senhor assim nos dê uma fé forte, a qual condiga com o novo coração que o Senhor nos deu, para vivermos de fato segundo a sua vontade. E não apenas isso, não apenas pedir a Ele, mas no momento em que nós duvidarmos da nossa confissão pública de fé, nós devemos ir ao Senhor pedindo a Ele que nos aumente a fé. Mas devemos ir também com a certeza, com a convicção de que Jesus ele está agora à destra do Pai, como nós lemos lá em Atos, no capítulo 3. Ele subiu aos céus. O autor de Hebreus nos diz que Ele está lá a interceder constantemente por nós. E é por causa dessa intercessão dEle que nós temos a certeza de que, por Sua graça, Ele pode nos ajudar também. A intercessão dEle é quem vai nos guiar a sair dos pecados aos quais nós adentramos. Lembre-se do próprio apóstolo Pedro. Antes do Senhor ir à cruz, quando Jesus revela que ele deveria ser entregue às autoridades e padecer, Pedro é um dos que se levanta e diz: Senhor, eu irei contigo até a morte. E logo depois, o Senhor Jesus lembra a ele: Pedro, eis que Satanás vos enredou para vos peneirar, vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu intercedi por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te recuperares, porém, fortalece os teus irmãos. Foi a intercessão de Cristo que susteve Pedro, para que ele não fosse consumido pelo remorso, como aconteceu com Judas, para que posteriormente pudesse de fato dizer: Senhor, sim, Senhor, eu te amo, 3 vezes. E aí o Senhor dizer para ele: pois então apacenta as minhas ovelhas. É um chamado radical. Irmãos, não há outra escolha, não há outra alternativa, não há meio termo. É confessar ao Senhor e viver de conformidade com essa confissão que nós fazemos. Agora, essa confissão, por ser radical, ela justamente tem custos. E aí a gente vai ao segundo ponto do que Mateus nos ensina aqui. É de nos mostrar que se decidir por Cristo, e confessar a Cristo, na realidade, vai trazer divisões. É o chamado radical. Jesus diz no verso 34: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quando a gente escuta isso nos choca. Nos choca por quê? Porque o profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, ele diz que um filho se vos deu, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia se referia a Jesus. Ora, Jesus seria o Príncipe da Paz, mas o Príncipe da Paz não veio trazer a paz, mas a espada? Como pode ser isso? E isso aqui, irmãos, é apenas um aforismo.
Jesus está usando essa figura de linguagem forte, tomando parte da verdade, para nos fazer parar e pensar, tentar entender o que Ele quer nos ensinar com isso aqui. O próprio Senhor Jesus que disse que bem-aventurados são os pacificadores. Ele veio trazer a espada, veio trazer a divisão. Mas que tipo de divisão é essa? Que paz é essa que Ele não veio trazer? Ele não veio trazer a paz como o mundo quer. Ele não veio trazer a paz que os judeus esperavam. Os judeus esperavam que a paz que Jesus trouxesse seria o quê? Uma ausência de guerras, onde Israel seria libertado de todos os seus inimigos, estaria aí vivendo gloriosamente governado pelo Messias que Deus havia enviado. Então, quando Jesus não vinha trazer a paz, ele está dizendo, não foi essa paz que eu vim trazer. Ele veio trazer o seu reino, e o seu reino traz divisão. Uma divisão que se estabelece até mesmo dentro da nossa própria casa. Como aí ele mostra aqui no capítulo 10, haverá filhos que entregarão aos pais, pais que entregarão aos filhos. Então ele vai nos mostrar aqui que esse reino que ele trouxe, e no qual nós adentramos pela confissão que fazemos do Senhor Jesus Cristo, ele traz divisão entre aqueles que preferem o Senhor Jesus Cristo e aqueles que preferem a sua própria casa. Veja os versos 35 ao 37, ele vai dizer assim: pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Então, dentro da própria família, haverá perseguição contra aqueles que querem viver uma vida piedosa, uma vida baseada na confissão do nome do Senhor. Desde quando existe isso, pastor? Desde quando existe o mundo. Depois que o homem foi expulso do Jardim do Éden, a primeira história que nos é narrada é justamente da dissidência dentro de uma família, daqueles que serviam retamente o Senhor e daqueles que invejavam os que serviam retamente ao Senhor. Caim e Abel. Desde o princípio da história é assim. E essa obrigação então que nós temos de nos sujeitar a Cristo acima de qualquer outra dessas relações, ela é de altíssima importância. Ao ponto do Senhor Jesus dizer que aquele que não aborrece a esses não é digno de mim. São pessoas que estão próximas, né? Com isso não estou dizendo que a gente deva desrespeitar pai e mãe, que nós não devamos amar os nossos filhos, orar por eles, nada disso. Mas é simplesmente de que o nosso comprometimento final deve ser com Jesus. Se houver um momento em que alguém disser, ou é o Senhor, ou sou eu, a gente tem que dizer, é o Senhor. Ele deve estar acima de todas as coisas. Se Ele não estiver acima de todas as coisas, nós não somos dignos dele. Há também aqueles que preferem o bem-estar do que servir a Cristo. Preferem o bem-estar terreno, agora, do que o bem-estar celestial com Cristo por toda a eternidade. Veja, no verso 37 e 38, ele vai dizer assim: quem ama então a seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aí no verso 38 ele diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Então, em primeiro lugar, ele colocou a família. Em segundo lugar, agora ele coloca o bem-estar pessoal. Aqui ele toma emprestada a figura daquele que era condenado à crucificação, que deveria levar o madeiro nas costas até o lugar onde ele seria executado. Lembre-se, Jesus carregou a sua própria cruz. Simão Cirineu o ajudou por um pouco, mas o condenado à morte, aqui nesse mundo, naquele tempo, carregava a sua própria cruz, o instrumento que o levaria à morte nessa vida. E então, o que é que significa então esse tomar a cruz? O tomar a cruz não é meramente passar por sofrimentos. Tomar a cruz não é simplesmente lutar com a doença a vida toda. E, embora isso seja doloroso, mas isso não é tomar a cruz. Lidar com filhos problemáticos também não é tomar sobre si a sua cruz. Tampouco a carregar um relacionamento
com uma pessoa que não teme a Deus. Carregar a sua cruz também não implica dizer em sofrer para pagar pelos nossos pecados. Muitas pessoas têm essa noção errada de que não, eu sofro porque eu estou fazendo como o Senhor Jesus, carregando a minha cruz, pagando os meus pecados. Ora, Jesus pagou pelos nossos pecados de maneira última. Não há nada que possamos fazer para pagar pelos nossos pecados que não crer nele. Na realidade, o nosso sofrimento, ele muitas vezes advém justamente dos nossos pecados. Então, eles são as consequências dos nossos pecados. O sofrimento não é um meio para a redenção de pecados. Tomar a cruz é estar disposto a sofrer mesmo que injustamente por causa de Jesus. E se alegrar por causa de Deus, do Senhor Jesus, do Evangelho. E se alegrar por ser digno de até mesmo sofrer por causa dele, por causa do Evangelho. E é exatamente isso que os apóstolos fazem. Eles vivem assim. Já ali no capítulo 3, na sequência em Atos, nós vemos, depois da pregação de Pedro, ele e João é preso. Mais adiante, lá no capítulo 5, Pedro vai ser preso de novo com os demais apóstolos. E quando eles são mandados embora, eles vão reiterar: antes é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E no fim das contas, eles saem dali felizes, Atos capítulo 5, verso 41, por serem dignos de sofrer afrontas por causa do nome. Eles se alegravam grandemente por causa disso, porque o Senhor os achou dignos de sofrer afrontas por causa do nome dele. Eles preferiram a Cristo e o seu reino do que o seu próprio bem-estar. E ali foram açoitados, como Jesus disse que eles seriam açoitados. Seriam entregues e açoitados nas sinagogas e nos tribunais. E isso pode chegar ao extremo de não termos que simplesmente sofrer afrontas por causa do Senhor, mas de fato perder a própria vida por amor dele. Então Jesus diz, há uma diferença também. Não só entre aqueles que amam pai e mãe, não só entre aqueles que amam o próprio bem-estar, mas também entre aqueles que preferem a sua própria vida ao invés de Cristo. Ele vai dizer no verso 39: quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Aqui, irmãos, Mateus está nos mostrando, Jesus nos lembra de que a nossa vida daqui, as coisas aqui desse mundo, quando nós tomamos ela como a nossa coisa de maior valor, quando a nossa vida é vivida por essas coisas daqui, muitas vezes nós achamos que estamos ganhando vida, estamos tendo lucro na vida. Não é assim que o mundo faz? Se empenha ao máximo em juntar dinheiro, buscar saúde, amizade, poder, influência, e acabam dando a vida toda nisso. Alguns dão a vida toda à família, filhos, a esposa. Alguns dão a vida toda ao trabalho para ter lucro. E acham que estão ganhando a vida. Jesus aqui nos lembra que colocar a nossa vida, as coisas aqui da terra, como a razão da nossa vida, é uma tremenda tolice. Você pensa que achou a vida. Mas o que ele diz, aquele que acha a sua vida, perderá. É o fim, a gente não está ganhando, a gente está se iludindo. Mas o contrário, aquele que perde a sua vida, achá-la-á. Quantos de vocês já ouviram isso? Depois que confessaram a Jesus como Senhor, que passaram a viver uma vida diferente, as pessoas chegam a olhar para vocês e dizer: rapaz, você está perdendo tempo com essa vidinha aí de crente. Essa vida de querer ser certo demais, de fazer as coisas certo demais. Você podia estar ganhando muito mais, sendo muito mais feliz, estando aí experimentando de tudo aquilo que o mundo tem a lhe oferecer. Você está jogando a sua vida fora. Você está perdendo a sua vida. Quando você se afasta disso, quando você está perdendo a sua vida por causa de Cristo, por causa do nome dele, na realidade você está ganhando vida. Ele diz: quem perde a sua vida por minha causa, achá-la.
E é por isso que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 21. Porque para mim, morrer é Cristo. E o viver é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente tem que olhar para a nossa vida dessa forma. Onde Cristo vale mais que todas as coisas. Vale mais que os nossos familiares. Vale mais que o nosso bem-estar. Vale mais do que a nossa própria vida. Ter todas essas coisas e não ter a Cristo é o mesmo que não ter nada. E então, nós devemos buscar, assim, servir ao Senhor e ao Senhor apenas. Vai chegar um tempo que, por optarmos a servir a Cristo, nós podemos padecer. Pense, agora a gente está aqui com essa limitação toda. E a gente não está fazendo isso simplesmente porque nós estamos obedecendo ao Estado. Nós estamos fazendo isso porque cremos que nós estamos nos importando assim com aqueles irmãos que estão vulneráveis nesse período. Então assim nós somamos na realidade esforços com o Estado. Mas pode acontecer de, mais à frente, aproveitando o embalo dessa pandemia, mesmo depois que chegar a vacina, que tudo parar, o Estado queira continuar impondo limitações a gente. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas estou dizendo que pode acontecer. E aí, quando chegar a esse ponto, a gente vai ter que dizer, como Pedro, João e os demais apóstolos disseram, antes importa servir a Deus do que aos homens. E isso vai nos custar. Nós seremos perseguidos e havemos de pagar por servir ao Senhor, por nos decidirmos radicalmente. Radicalmente não é no sentido de extremamente, mas de inteiramente, da raiz, do íntimo do coração, servir ao Senhor totalmente. E quem nos deu o exemplo para fazer isso de maneira última foi o Senhor Jesus. De colocar a vida na vontade do Pai. Paulo, o Senhor nos diz que o Senhor Jesus ele foi obediente até a morte. E que morte? Morte de cruz. Ele obedeceu até o fim. Não fez conta de pai e mãe aqui. Não fez conta do sofrimento. Não fez conta ou não fez caso da própria vida. Mas ele a deu por nós. E assim também nós devemos fazer e dar a nossa vida pelo Senhor. É o chamado radical, irmãos, e que traz divisões. Mas por último, para que a gente não fique pensando só, pastor, aí é complicado, ele vai dar a vida toda da gente, e o que a gente ganha com isso? Os discípulos nem precisaram perguntar, o Senhor Jesus já responde nos versos 40 ao 42, para todo aquele que recebe o Evangelho e crê nele e se arrepende, e para aqueles que também estão anunciando o Evangelho, há recompensas. Veja, no verso 40 ele diz, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então aqui ele vai começar a mostrar as dádivas de se receber a Cristo. Ele diz, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quando ele fala isso aqui, ele está nos mostrando e que o que ele espera daqueles que ouvem a pregação do Evangelho não é meramente a caridade, não são simplesmente obras de misericórdia, não é atender ou receber uma pessoa simplesmente porque ela está trazendo uma mensagem, porque ela está muitas vezes padecendo para levar essa mensagem adiante. É quem recebe na condição de. Receber alguém na condição de é receber alguém e tomá-lo e ajudá-lo ou partilhar interiormente daquilo que ele tem disposto. Ou seja, é receber a mensagem que está sendo enviada. Não é simplesmente acolher a pessoa. Porque se vocês já alguma vez saíram para evangelizar, vocês já experimentaram de que a gente tem aquela rejeição em alguns lugares. Tem rejeição, sim. Mas há outros lugares que não. Não há nenhuma rejeição, mas também não há conversão. Também não há conversão. E as pessoas acham que não, porque eu recebi aqui na minha casa uma pessoa que estava falando aí de Deus, eu fiz uma boa ação, Deus vai me ter em boa conta por causa disso.
E nesse texto a gente vê aqui que não é por aí. É quem recebe na condição de, ou no caráter de, ou seja, reconhecendo com que autoridade aquela pessoa vem a entregar aquela mensagem. Aqueles que proclamam o Evangelho vão pela ordenança do Senhor, no poder do Senhor. Em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, quando Jesus dá ali o mandato para irmos por todo o mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele antes diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E daí ele os envia. Então eles vão com a autoridade do Senhor Jesus e do Pai. Por isso que ele diz aqui: quem me recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. O que a gente então recebe? Galardão, recompensa para a vida eterna. Ele termina dizendo: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por qual razão? Por ser este meu discípulo. O reconhecer que ali está um arauto do reino, levando a mensagem do Senhor, e o faz em prol do reino. Ele diz: em verdade vos digo que de modo algum perderá o galardão. Porque só pode fazer isso aqui, de ajudar pró-reino, verdadeiramente, não apenas da boca para fora, aquele a quem o Senhor já transformou o coração. Esses que receberam o Espírito Santo, de modo algum perderão o seu galardão. Então, daqui para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo ainda, isso é simples mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus veio para salvar pecadores. Se arrependa e creia nele. Perca a sua vida por ele. Porque o galardão é eterno. É algo que ladrão não rouba, que traça não corrói. E a nós que já confessamos o nome do Senhor, que nós possamos caminhar com essa certeza de que o Senhor providencia para nós tudo aquilo que é necessário. Veja que eu li lá no começo das provisões. O que os apóstolos poderiam esperar que receberiam para suprir as suas necessidades? E aqui ele mostra. Ele está prometendo a bênção àquele que se engaja no reino e contribui com essa causa. E nisso, aqueles que estão caminhando no Senhor não serão desprovidos. Ele nos mostra como eles serão supridos de alguma forma, porque o Senhor há de levantar aqueles que também vão de cumprir a vontade do Senhor, dando assim um galardão, uma recompensa que é eterna, que jamais se perde. Então, ser cristão, irmãos, é muito mais do que mudar o nome. Ser cristão é muito mais do que adaptar as vestes, que adaptar a fala, e que adaptar o modo que se canta ou o modo externo como se age diante do mundo. É algo que vem do interior, que requer de nós uma confissão verdadeira, uma confissão radical em servir ao Senhor, que tem consequências na nossa vida, mas que também tem grandes recompensas. Que o Senhor Jesus assim nos abençoe, que nos façam perceber o que é o melhor, é servir ao Senhor com integridade de coração, ainda que aqui venhamos sofrer por causa do nome dele. Então que Deus em Cristo Jesus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos ficar de pé e orar para encerrar.